Boa noite, meninos. Vamos dar início às nossas aulas, né? A gente vai começar, não vai começar com o tratamento diretamente dito. A gente vai começar um pouco falando sobre a água, né? Onde ela é encontrada, quais são os usos dela e quais são as características, propriedades físico-químicas dessas águas, que praticamente vão dizer qual é a sua qualidade. Então, para saber a qualidade da água, eu preciso de alguns parâmetros, alguns padrões, inclusive utilizados para saber sua potabilidade, que a gente vai ver agora, antes de entrar no tratamento propriamente dito, porque não tem como fazer o tratamento sem ter esse conhecimento, certo? Então, vamos lá. Bem, primeiro eu pergunto para vocês de onde é que vem a água que chega na torneira de vocês. Basicamente, toda a água que é utilizada tanto no abastecimento de cidades, né, que são as águas ditas como consumo humano, quanto a água utilizada nas indústrias e na área agrícola, ela é uma água que ou está presente nos corpos de água superficial, que são os rios, lagos, né, os reservatórios, ou ela é uma água que está presente no subsolo, ou seja, as águas subterrâneas. Todas essas águas, né, tanto de rios quanto a água do subsolo, ela é, como se fala, delimitada ou estudada numa dimensão, né, na escala de bacias hidrográficas, certo? Então, a bacia hidrográfica, o que que é? É uma região, é uma área que serve de drenagem, ou seja, é a água captada, a água que é encaminhada para um corpo hídrico principal. Então, primeiro, para delimitar, para saber essa bacia, primeiro eu vou escolher um rio. Então, eu vou trabalhar com a bacia do rio X ou rio Y. Por exemplo, a bacia, ela tem nome do rio. Então, se eu escolho, por exemplo, o rio Tocantins, eu vou trabalhar com a bacia do rio Tocantins. O rio Tocantins, ele é um rio gigantesco. Então, ele tem muitos afluentes, ou seja, outros rios que caem nele. Então, por isso que a área de contribuição para esse rio Tocantins, ela é gigantesca. Então, a bacia do rio Tocantins é muito grande. Se você pegar um rio menor, por exemplo, o rio aqui de Rio Verde, o Barrinha. O Barrinha é pequenininho, ele tem a nascente ali na Comigo e a sua foz, ou seja, o seu fim, né, quando ele encontra o Córrego do Sapo. Então, o Barrinha é só aquele trecho ali, basicamente de nascente, certo? Então, a área que contribui para o Barrinha, ela é muito pequena, ela é bem menor, então é uma bacia, uma microbacia, uma bacia pequenininha. Quando eu falo água de contribuição do Barrinha, por quê? Porque a água, ela não é exatamente, a água que está no rio superficial, ela recebe água de chuva, então a água de chuva que escoa para esse rio, ela está chovendo uma área, por exemplo, aqui em Rio Verde do Barrinha, que está dentro da cidade. Então, todos aqueles bairros ali em torno do Barrinha é uma área de drenagem desse córrego. Então, toda a água que chover dentro da bacia do Barrinha, todas as gotas de água que caem dentro daquela região, vai escoar para o Barrinha. Então, eu chamo área de contribuição, ou seja, água que capta água de chuva. Mas também a gente tem água subterrânea, por exemplo, a nascente. A nascente é onde brota, né? Quando nós temos, cada centímetro do planeta tem água. Se você furar o solo, vai chegar na água. Só que essa água subterrânea, ela pode estar mais próxima ou mais distante da superfície do solo. Quando essa água subterrânea está muito próxima, ou às vezes praticamente ela aflora quando ela passa para a superfície. Então, se o lençol é bem rasinho ou bem próximo da superfície, essa água vai brotar. É isso que é a nascente, quando a água sai do subsolo e começa a formar um caminho, ou seja, um rio. Então, o rio está na cota mais baixa, ou seja, aquele aquífero ele aflorou. Quando eu tenho, por exemplo, um morro, ou tem uma área mais alta, de topografia mais alta, geralmente o lençol pode estar mais raso ou menos raso, certo? Isso tem muito a ver com o relevo, com a topografia, mas enfim, saibam que esse lençol varia, então ele pode estar mais perto ou mais distante da superfície, mas sempre vai ter água. Os rios, eles recebem água da chuva e recebem água do subsolo.
Por que que um rio ainda tem água depois de 6 meses sem chuva? Porque ele está recebendo a água do aquífero, certo? Então, a água do rio ela é proveniente do aquífero e ela é proveniente da água de chuva. Bem, aqui a gente tem um exemplo de uma bacia delimitada, né, bem esquemático. Então, a bacia delimitada pela sua foz, ou seja, quando eu quero trabalhar com esse rio, então, tudo que contribui para esse rio faz parte da bacia dele. Desde as nascentes e até mesmo a área que escoa, né, a água de chuva para esse rio, a área de drenagem. Então, ela é delimitada também em questão topográfica, por exemplo, morros. A água, né, que cai de um lado do morro vai para uma bacia. A água que está caindo do outro lado do morro vai para outra bacia, porque elas não escoem para o mesmo lado. Então, toda a água que está escoando para esse rio, cada pedacinho de terra onde cai uma gota de chuva e escoa para esse rio, é área da bacia desse rio, certo? Ok, mas por que falar de bacia hidrográfica? Porque a bacia hidrográfica ela pode ter uma área muito grande, estou falando de um rio grande, um rio importante. Então, todo o uso do solo dentro dessa bacia, dessa região, dessa área, influencia na qualidade de água desse rio, certo? Então, quais são esses usos do solo? Quais são esses usos, até mesmo da água dentro de uma bacia? Aqui a gente tem vários usos e várias áreas, por exemplo, a gente tem área agrícola, área urbana, reservatório e área de preservação. Então, aqui a gente tem uma floresta natural, que é uma área de preservação. São onde na natureza você encontra a melhor qualidade de água, porque é uma área protegida, não tem presença humana, não tem indústria, não tem poluição, né? Então, essas são as regiões onde o rio, o trecho de rio vai estar mais preservado, com a melhor qualidade, que é o que deveria ser, todas as nascentes deveriam ser preservadas. Áreas agrícolas, você teve um desmatamento aqui, então o solo, ele está sem cobertura, ele está um solo desnudo, a depender da época do ano, você não tem nenhum tipo de plantação ali, o solo está exposto. Quando chove, essa chuva vai carregar os sólidos, né, o solo, para onde? Para dentro do rio, lembra? Tudo escoa para dentro do rio. A água de chuva está escoando para onde? Para dentro do rio. Uma parte vai infiltrar no solo, mais parte vai escoar. A depender do uso do solo também, maior parte vai escoar, menor parte vai infiltrar. E isso carrega poluição, né? Poluição que está no próprio solo. Mas pode ter outras fontes pontuais de poluição. Por exemplo, aqui nessa bacia a gente tem uma cidade. Cidades captam água, consomem parte dela e a outra parte é devolvida na forma de esgoto sanitário, certo? O esgoto sanitário contém muitas impurezas, inclusive fezes. E as fezes podem conter doenças, né? Pessoas doentes, suas fezes podem causar doença. Então, essas doenças chegando aqui no rio pode ser um problema de saúde pública. Pode afetar os usos que estão abaixo. Se tivesse outra cidade aqui e tivesse esgoto nessa água com a concentração alta, afetaria o tratamento e o uso da cidade abaixo. Então, a gente tem aqui nessa figura um uso industrial. A indústria também usa a água do rio, capta e lança seu esgoto. Por isso, eu preciso de uma qualidade ótima para essa indústria, uma qualidade ótima para a cidade. Então, a quantidade de impurezas na água, que define a quantidade de impureza e a qualidade dessa impureza, é o que vai dizer se essa água é potável ou não, se ela é pura ou não, se ela pode servir para um uso ou servir para outro. Tem usos mais exigentes e usos menos exigentes. O que eu quero que vocês percebam aqui nessa figura é que o tipo de uso do solo interfere na qualidade da água. Por exemplo, aqui pode estar tendo lançamento de esgoto, aqui pode estar carregamento de sólidos e fertilizantes. Aqui na cidade, você quase não tem infiltração, boa parte escoa. Se esse rio for, por exemplo, canalizado, pode acontecer uma enchente se chover demais. Outra coisa que eu quero que vocês percebam, quando chove, e vamos supor que teve uma chuva torrencial muito rápida, e com a quantidade grande de água mais rápida. A água de chuva chega nos rios? Chega, mas ela permanece por quanto tempo nos rios? Lembra que os rios estão escoando, eles são correntes, eles têm velocidade, eles estão caindo em outros rios até cair no oceano. Então, a água de chuva, ela pode ficar
menos, ela costuma ser, essa água superficial que escoa, ela tem um tempo de permanência dentro da bacia menor do que, por exemplo, a água que infiltra. Porque os rios são correntes, essa água está indo embora. Mas a água que infiltrou, ela permanece mais tempo ali dentro da bacia. Porque a velocidade de água no solo, de transporte de água no solo, é muito menor do que a transporte de água no rio. Então, é interessante que as áreas, o uso do solo, o solo esteja propenso e adequado para infiltração de água. Áreas preservadas é onde eu tenho a melhor condição de infiltração e de redução de poluentes que chegam no rio. Áreas com maior degradação do solo, né, e retirada da cobertura, são mais propensas a ter menor infiltração e carregar mais poluentes para o rio, certo? Cidades, indústrias são fontes de poluição de esgoto, agropecuária também pode ser fonte de esgoto. Todos aqui estão usando e todos aqui estão poluindo. Toda a indústria precisa de água, toda cidade precisa de água, toda granja precisa de água, toda plantação precisa de água durante a seca, irrigação. Então, preciso dessa água e não posso poluí-la. Por isso, é importante as disciplinas de saneamento, como tratamento de água, tratamento de esgoto, certo? Então, já falei um pouquinho dos usos possíveis, né? A gente tem, vocês vão ver isso em outra disciplina, mas basicamente eu tenho tipos de uso que tem retirada, perda de água do rio e outro que não tem perda. Por exemplo, abastecer uma cidade, irrigar a agricultura. Eu estou retirando, captando água do rio e estou tendo perdas. Por exemplo, a indústria de suco. Parte da água que eu retirei do rio vira suco. Eu não vou devolver 100% da água que eu retirei. Já outros usos não consultivos, eu não tenho consumo, não tenho perda de água. Por exemplo, navegação, paisagismo, lançamento de efluente, esgoto, geração de energia e etc. Então, a gente sabe que na nossa sociedade, né, nas nossas atividades humanas e econômicas, nós temos N tipos de usos da água. Alguns usos são mais exigentes quanto à sua qualidade, outros menos exigentes. Mais exigentes, consumo humano, que é o que a gente vai ver nessa disciplina, né? Quando eu falo água potável, é aquela própria para consumo humano, ou seja, aquela água que não tem impurezas que causam doenças, certo? Que não causa doenças para o humano. Essa é uma água potável. Não é que ela não tem nada, ela é pura, não existe água pura na natureza. Para beber, eu beber a água, eu consumir, ela tem que ser potável. Então, é um uso mais exigente, certo? Ela precisa passar por um tratamento. Agora, por exemplo, para eu tomar banho, essa água precisa ser potável? Não necessariamente, mas é um uso mais exigente, porque eu não posso ter, por exemplo, esgoto na água de um rio. Para eu tomar banho, ela tem que ser livre de alguns micro-organismos que causam doença. Já, por exemplo, um uso menos exigente, a navegação, porque eu não tenho contato direto. A dessedentação de animais também é bem menos resistente do que do consumo humano, porque os animais têm um organismo mais resistente do que os humanos. Na nossa casa, usos da nossa casa que são mais ou menos exigentes. A água que eu bebo, que eu cozinho, tem que ser potável. A água que eu lavo o chão não precisa ser potável. Eu posso muito bem usar água de chuva ou água de máquina para poder lavar o chão. Ok, mas tudo bem. E quando eu falei de bacia, por que eu falei também de bacia? Primeiro, essa disciplina é sobre tratamento de água para abastecimento. Abastecimento de quê? Industrial ou urbano. Geralmente, de onde eu capto água para abastecer uma cidade? De um rio. Esses rios, de acordo com a resolução do CONAMA 357, eles são classificados, são enquadrados dentro de classes. Essas classes vão me dizer qual é a qualidade da água. Se ela é uma água mais livre de impurezas ou se ela é uma água com mais impurezas. Se é uma água mais propensa para vários usos, se é uma água que é restringido os seus usos. Classe especial seria uma água de excelente qualidade. Classe 4 é uma água de qualidade muito ruim. Os usos de uma água de boa qualidade pode ser todos, né? Eu posso usar para o que eu quiser. Essa água serve para tudo. Mas se é uma água suja, ela não serve para tudo, certo? Então, basicamente, eu vou lá na minha bacia e cada trecho aqui, porque o rio principal recebe vários afluentes, que são os rios que caem nele. E esses afluentes têm suas nascentes, etc.
cada afluente desse, ou cada trecho desse rio principal, pode ter uma classe diferente. Por exemplo, aqui, ó, esse trecho aqui próximo a essa nascente, essa área preservada, vai ser um trecho de classe especial, de classe 1. Por quê? Porque aqui não está recebendo poluição, muito pelo contrário, está sendo protegido. Agora, esse rio no trecho dessa cidade está recebendo esgoto, ou seja, a classe de água nesse trecho do rio vai ser uma classe 3 ou 4, porque esse trecho do rio está recebendo poluentes, certo? Então, dentro da bacia, eu vou dividir os meus afluentes, o meu rio principal, em trechos. Esses trechos, eu vou pegar a água, analisar, pegar várias amostras de água, fazer análises laboratoriais e vou enquadrar se ele é classe 1, classe 2, classe 3, 4, 4. Dentro dessa resolução, dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos, você faz isso para você, por exemplo, um rio que está 4, eu vou planejar, eu vou fazer um planejamento para que daqui 1, 2 anos ele passe a ser uma classe 2, por exemplo. Então, é uma forma de gerenciar os corpos hídricos. Mas por que isso é importante para a nossa disciplina? Porque, por exemplo, quando você vai fazer captação para abastecer, ou uma cidade, ou uma indústria, você precisa conhecer a qualidade de água desse corpo hídrico, desse rio, desse trecho que você vai fazer captação. E se eu já tenho uma ideia se ele é classe especial 1, 2, 3 ou 4, eu já posso me basear na escolha da tecnologia de tratamento. Que tratamento eu vou precisar? Se for uma classe boa, um tratamento mais simplificado. Se for uma classe inferior, com uma qualidade menor, eu vou precisar de um tratamento mais avançado. Se vocês terem mais interesse, depois vocês dão uma lida nessa norma, né? Não vou cobrar isso de forma tão, né, forte, mas é importante vocês terem uma ideia disso, se vocês ainda não têm. Essa norma define a água em água doce, salobre e salina. Água doce é aquela com baixos teores de sais, 0,5%. Água salobre é aquela água meio termo que tem uma mistura de doce com salina. Salina é água do oceano, maior de 30% de sais. E a salobre geralmente é aquelas áreas do litoral, águas do litoral, o encontro do rio com o mar, onde você tem uma mistura e a salinidade é menor que 30 e maior que 0,5. Onde eu encontro, né? Isso que eu já mostrei um pouquinho para vocês, por exemplo, um trecho preservado é que tem água melhor, qualidade melhor. Então, classe especial, classe 1. Uma área agrícola, que é muito comum aqui na nossa região, geralmente a classe é 2 ou 3, ou seja, já não é uma qualidade muito boa. Por quê? Porque os solos expostos carregam sedimentos para o rio. Então, o rio vai ficar mais turvo, vai ter uma quantidade maior de sólidos, certo? Isso vai encarecer um pouquinho o tratamento e vai dificultar também. E onde que eu tenho as piores trechos de rio com a pior qualidade? Trecho urbano. Classe 4, que geralmente é trecho urbano. Por quê? Cidades, ainda mais cidades muito populosas, por exemplo, Tietê em São Paulo, ele tem uma carga de recebimento de esgoto muito alta. Então, ele recebe muito esgoto de uma população gigantesca. E ele também recebe muito resíduo, lixo, né? Quando chove, todo o lixo das ruas vão parar dentro do rio. Então, rio de trechos urbanos, geralmente, em grande parte, são rios mais desprotegidos, né? E que recebem maior carga de poluição. Isso é regra? Não, mas isso aqui geralmente é a nossa realidade aqui do Brasil. E outra, por que eu tô falando disso também? Porque a qualidade da água é algo muito difícil de se quantificar. Por mais que a gente tenha vários parâmetros e indicadores, quanto mais parâmetros eu fizer, mais tempo eu gasto, mais caro fica. Então, se eu tenho uma ideia, um conhecimento dos usos do solo na bacia, eu consigo ter um panorama, uma ideia de como que está a qualidade da água. Por exemplo, aqui no meio da floresta, eu sei que essa água não tem pesticida. Aqui na área agrícola, essa água pode ter pesticida? Pode. Por quê? Porque eu tenho área agrícola aqui e eu estou usando pesticida na área agrícola. No trecho urbano, pode ter pesticida? Bem pouco provável também, mas pode ter outros produtos químicos, certo?
Então, a resolução do CONAMA aqui, a gente tem os usos da água e as suas classes. A depender da classe, alguns usos são limitados, porque usos mais exigentes não podem ser feitos para essa classe. Aqui, por exemplo, vamos falar do nosso uso, que é o uso da disciplina, que é o abastecimento de água, né? Água para que eu vou tratar para consumo urbano, consumo humano. Bom, classe especial seria uma água de excelente qualidade. O tratamento dessa água seria extremamente simplificado. Basicamente, teria que fazer desinfecção, porque ela não tem sólidos, não tem purezas para ser removida. Se eu pego uma classe 1, tratamento simplificado também. Classe 2, aí já preciso do tratamento convencional, que é o que a gente vai estudar com maior detalhe na disciplina. Classe 3, aí já é uma água mais com a qualidade muito ruim. Então, eu vou precisar de um tratamento avançado. Quando é que eu vou usar a classe 3? Só quando eu não tiver acesso às outras classes. Eu sempre vou procurar água mais limpa, com a melhor qualidade possível, para poder fazer o abastecimento, certo? Por quê? Porque o tratamento não consegue remover tudo, eu não consigo fazer todas as análises possíveis para saber como está a água. Os custos e a viabilidade é muito maior se eu escolho uma água com melhor qualidade, certo? Aqui para água salobra, água salina, precisa dar uma olhada, mas vocês podem ver que os usos são limitados. Como que eu sei qual é a classe do rio? Como eu falei, vou fazer a amostragem dessa água, vou levar ao laboratório, vou analisar alguns parâmetros, e com base nesses parâmetros, eu vou descobrir, né, com base nos valores dos parâmetros, se ele é classe 1, 2, 3 ou 4. Ótimo. Agora, o que a gente vai ver? A gente vai estudar um pouquinho sobre esses parâmetros de qualidade e esses padrões de potabilidade também, que são os utilizados para a gente ter uma ideia da qualidade da água no Brasil, se ela é potável ou não. A água do rio é potável? Como eu falei, mesmo a água muito de ótima qualidade, ela precisa receber um tratamento simplificado, tá? Então, para abastecer uma cidade, eu sempre vou precisar de um tratamento, nem que seja só uma desinfecção. Bem, eu já falei um pouquinho dos fontes de poluição, mas aqui nessa figura ela está bem mais clara, né? A poluição ela pode ter origem pontual ou difusa. O que é pontual? Por exemplo, nessa imagem aqui. Aqui eu tenho um esgoto sendo lançado, na onde? Em um trecho específico do rio. Vamos pegar a tubulação de uma cidade, saindo da cidade com esgoto encanado. E eu estou lançando num trecho específico, pontual do rio. Isso é poluição pontual. O que é a poluição difusa? A poluição distribuída, aquela poluição, por exemplo, que chega com as águas da chuva, né? Então, é uma poluição que eu não tenho controle. Ela não ocorre em um trecho específico. Ela ocorre na bacia como um todo. Por exemplo, a água de chuva contendo pesticida, contendo solo, contendo poluição, né, de toda a bacia. Ela é difusa. Então, aqui, quanto a origem pode ser pontual ou difusa. A difusa é muito mais difícil de eu controlar. Por quê? Porque ela pode chegar de qualquer parte, ela chega com a água da chuva. Quais são as principais fontes de poluição de águas superficiais? Esgoto doméstico, esgoto industrial, água de chuva, contendo lixo, pesticida, poluente atmosférico e outros sedimentos, fertilizantes das áreas agrícolas, né? Águas subterrâneas, o que mais polui? Chorume, que é dos lixões, né? Infiltração de água contaminada, né? De alguma indústria, de algum local, ou até mesmo de uma poluição atmosférica. Posto de gasolina é um dos grandes poluentes de água subterrânea, principalmente cidades, né? Porque a gente sabe que muitos postos podem ter furos, né? Ou rachaduras nos tanques de combustíveis. E eles são grandes causadores de poluição de água subterrânea. Aqui uma imagem que se exemplifica algumas fontes de poluição, depois vocês podem olhar lá com mais calma. Mas a poluição da água pode acontecer, né, desde um lixão, desde um gás que foi lançado na atmosfera quando choveu, por exemplo, óxidos de nitrogênio, óxidos nitrosos, que podem
produzir chuva ácida. Essa chuva ácida vai acidificar a água do rio, vai poluir, né? E não só a água do rio, mas todo o aquífero também pode ser poluído com o quê? Com fossas, com postos de gasolina, com lixões, né? Com efluentes urbanos que muitas das vezes não são canalizados, os próprios pesticidas e fertilizantes também. Então, tá repetitivo, depois vocês olhem aí com mais calma. E aí, então, né, aqui tem uma imagem de um rio principal, com alguns afluentes, nascentes, e as áreas dessa bacia com diferentes usos. O que eu quero? Que vocês entendam que um uso pode interferir no outro, tanto em qualidade quanto em quantidade. Porque essa pessoa da lavoura de soja captou uma quantidade de água muito alta desse rio, pode faltar água para essa cidade. Então, todo o gerenciamento da bacia, ele é controlado pelos órgãos, né, como o comitê de bacia, etc. Vocês vão ver isso com mais calma em outra disciplina, né? Para a gente, o que importa aqui é ter um conhecimento dos usos na bacia, para eu saber que tipo de poluentes estão chegando naquele trecho em que eu vou captar água. Com base nesse uso da bacia, eu tenho uma ideia de como que está a qualidade da água do rio, em função dos usos. Por exemplo, cidades, pode ter lixão, pode ter esgoto. Área agrícola pode ter pesticida, pode ter fertilizante, e assim por diante. Pode ter muitos sólidos, quando vem a chuva. Então, tudo isso promove deterioração da qualidade da água, e eu preciso saber disso porque uma ETA, uma estação de tratamento de água, ela é projetada há pelo menos 20 anos, para 20 anos de uso. Então, eu preciso ter uma ideia do planejamento dos usos na bacia, da expansão, do crescimento das cidades, das áreas agrícolas, porque eu preciso prever o que vai acontecer, né, com a água desse rio nos futuros, né, não tão distantes. Bem, o que importa muito para a gente aqui nessa disciplina? Quando eu falo de água potável, água para consumo humano, é uma água livre de impurezas, de micro-organismos, água que não transmite doenças. E a gente sabe que a água é um vetor, né, um transmissor, um veículo de doenças. Essas doenças aqui, que são muito comuns e muito estudadas, de origem muito antiga, elas são transmitidas como pessoas doentes, né? O esgoto de uma cidade, que, claro, toda cidade tem pessoas doentes, ele pode conter todas essas doenças. Se esse esgoto é lançado no rio, que eu capto água para abastecer a cidade, eu tenho que ter uma noção de que, se essa água está recebendo esgoto, ela pode ter todos esses micro-organismos patogênicos. Nem todos os micro-organismos causam doenças, mas alguns são transmissores, né? Podem causar doença. E é desses micro-organismos, que podem ser vírus, bactérias, né? Protozoários, que eu preciso me livrar aqui no tratamento de água. Aqui alguns mais comuns. A hora que eu for falar dos parâmetros, eu vou falar melhor dos mais importantes para a gente, tá? Não precisa se preocupar. Aqui algumas doenças de origem hídrica, além de todas essas que eu mostrei. A nossa água aqui no Brasil, ela é fluoretada para prevenção de cáries dentárias. Então, os estudos mostram que o flúor previne cárie dentária. Então, a gente adicionou o flúor justamente para isso. Só que tem que ter uma dosagem ótima. Se for em excesso, o flúor pode causar um outro problema, que é a fluorose, que é mancha nos dentes. Então, tem que ser a dosagem ideal. Isso adianta? Isso é bom? Tem muitas controvérsias, mas pelas viagens que eu já fiz, né, em alguns países, até hoje eu nunca vi pessoas, né, mesmo em países de primeiro mundo, que tenha dentes tão bonitos e saudáveis como o brasileiro. Se isso tem a ver com flúor, eu não sei, mas eu acredito que tenha forte influência. Outros metais pesados, né, outros produtos químicos que podem estar presentes na água, né, uma água poluída, contaminada, podem causar doenças. Por exemplo, o chumbo pode causar saturnismo. Não lembro o que é saturnismo. Nitratos, que
são de origem também de poluição geralmente orgânica. Pode causar a síndrome do bebê azul, que é essa doença desse nome grande. Por isso que nitrato tem que ser monitorado também na nossa água. Bem, a água, como eu disse, ela é um solvente, né? Quimicamente ela é polar, então ela solubiliza muitos e muitos elementos da natureza. Então, ela vai solubilizar gases da atmosfera, vai solubilizar elementos do solo, das rochas. Esses que são de origem natural, geralmente não é nenhum problema para a nossa saúde, muito pelo contrário, minerais na água trazem saúde, são importantes para a nossa saúde. Mas aquelas impurezas que estão presentes na água por fonte de poluição, né, como, por exemplo, aqueles micro-organismos que eu falei, metais pesados e outras impurezas como pesticidas, etc., esses sim são causadores de doença. O que a gente quer remover no tratamento? Essas impurezas que causam doença. Geralmente o tratamento, ele é um tratamento físico-químico, né? Pode ser um tratamento biológico também, mas não é comum para tratamento de água. O tratamento biológico é mais para o tratamento de esgoto, que vocês vão estudar com o professor Edio, certo? E, geralmente, o tratamento físico e químico, ele é muito importante, eu removo as impurezas com base na sua natureza química ou na sua natureza física, ou seja, o seu tamanho. Então, o tamanho é muito importante para a gente aqui no tratamento de água. Para todos os tratamentos, de esgoto também. Mas, enfim, o que eu tenho aqui? Uma escala de tamanho que está em micrômetros. Vocês têm uma noção dessa escala? Aqui, peraí que está tampando. Ó, um fio de cabelo humano tem 75 micrômetros. Um cisto de protozoários tem 4 micra. E algo menor que uma bactéria tem 0,2 micrômetros. Então, vamos pegar essa escala aqui. Nessa escala, a maior coisa que eu tenho é um grão de areia, que é maior que 100 micrômetros. O tratamento convencional, que é o que a gente vai estudar e é o que é mais usado no Brasil, ele só remove até mais ou menos pouco menos do que 1 micrômetro. Então, ele remove alguns colóides, que geralmente são menores que 1 micrômetro. Algo menor do que isso, o tratamento convencional não consegue remover. Por exemplo, o quê? Sais, né? Ou orgânicos dissolvidos, como pesticidas, não remove, certo? Para remover essas impurezas, as substâncias de menores tamanhos, estou falando de coisa muito, muito pequena, 0,001 micrômetro. Se uma bactéria tinha 0,2, né? Imagina algo de 0,01 micrômetro. Que é ali a faixa de tamanho dos sais. Tratamento convencional remove o sal da água do mar? Não. Para eu remover sais, como a água do mar, do oceano, preciso de uma tecnologia avançada. Essas tecnologias que vocês estão vendo aqui, osmose, nanofiltração, são membranas filtrantes. Foi o que eu trabalhei no meu mestrado, são tecnologias próprias para remover essas impurezas de menor tamanho, como micropoluentes, e sais como água do mar. Ah, mas se existe tecnologia para tratar água no mar, eu não preciso me preocupar com a falta de água no planeta, nos meus rios? Precisa, porque esse tipo de tratamento é inviável, caro, demorado, ocioso, né, oneroso. Se eu tenho água doce disponível, eu tenho que cuidar dela, né, e não pensar na última coisa que eu tenho que pensar, que é um tratamento caríssimo, de maior dificuldade de acesso, tá? Aqui no Brasil a gente tem algumas instalações de osmose para água salobra ali no Nordeste, né? No Oriente Médio eles não têm reservas de água doce em quantidades importantes, então eles obrigatoriamente precisam usar uma tecnologia que trata a água do mar, tá? Mas já falo que é última opção para a gente aqui no Brasil, já que o Brasil é o maior, se eu não me engano, país de reservas de água do planeta.